aqui quem fala é Débora Ferreira e esse aqui é mais um vídeo do canal História com Débora. Bom, hoje vamos ver Idade Média. Por que se chama Idade Média? O tempo que durou a Idade Média. Vamos ver as suas subdivisões, que é entre a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Então, vamos começar com o tempo que durou. A linha cronológica de uma forma tradicional e didática, tá, gente? Bom, a Idade Média começou no século V com a queda do Império Romano do Ocidente. Grave isso, tá? Porque Roma era um império muito grande e ia do Ocidente ao Oriente. Então, a queda de Roma foi do Ocidente. Aí daí veio com um tempo bastante demorado, tá? Não foi uma coisa muito rápida, surgiu a Idade Média. E tem uma data simbólica da queda de Roma, o ano simbólico, que é do ano 476 depois de Cristo. Surge a Idade Média. E vai até o ano 1453 depois de Cristo, que agora é a Idade Moderna. Bom, então, vamos também ver e analisar aqui sobre os preconceitos, né? O preconceito sobre a Idade Média. Primeiro já tá no nome, né? A ideia de Idade Média. Porque assim, as pessoas que vieram depois da Idade Média, principalmente os renascentistas e iluministas, eles viam a Idade Média entre um período no meio entre a Antiguidade e a Idade Moderna. E eles consideravam que a Idade Média era um período das trevas. Eu acho que você já ouviu falar sobre, você já deve ter ouvido essa expressão, Idade das Trevas. Bom, era porque os iluministas acreditavam que agora eles viviam na luz da razão. Por quê? Porque na Idade Média era controlada, esse período era controlado pela igreja. E eles acreditavam que a igreja atrasou o período inteiro. Será mesmo que foi assim? Porque, nossa, era muito tempo, né? Do século V ao século XV de pura escuridão. Eu acho que não, tá, gente? É um pensamento bastante preconceituoso e equivocado. Porque se você for parar para analisar o quanto a Idade Média fez, universidades, a ideia de banco surgiu na Idade Média, ali nas cruzadas. Bom, teve partes ruins, teve partes boas, como todo período histórico. E a Idade Moderna também teve também suas coisas negras ali, como as guerras mundiais. Enfim, gente. Então, todo esse preconceito, lembre que é equivocado. E a gente ainda usa esse nome como Idade Média porque é uma forma muito usada, é a questão didática mesmo. Então, ainda hoje a gente usa esse termo, Idade Média. Bom, sobre as subdivisões, a Alta Idade Média ela está entre o século V e X e a Baixa Idade Média está no século XI e o século XV. Bom, a Alta Idade Média tem como característica, né, durante esse período, a invasão bárbara. Por quê? Porque quando o Império Romano cai, um dos motivos é as invasões bárbaras. Foram muitas invasões bárbaras. Sim, e deixando claro que a palavra bárbaro, os romanos davam nome para os povos germânicos de bárbaros, porque bárbaros eram aqueles que não falavam latim, que não falavam a língua romana. Bom, então, com essa violência das invasões, o Império Romano cai, não há segurança nas cidades. E o que acontece? Acontece o êxodo urbano, a saída das pessoas da cidade para o campo. E acontece a formação do feudalismo. Mais ou menos entre o século 9 a 10 vem a formação mesmo, porque ainda estava no forno durante toda a Alta Idade Média, que é do século 5 ao 10. Então, vem o apogeu, o auge, né, do feudalismo é entre o século 9 e 10 e vai até a Baixa Idade Média e depois a crise. Mas a Baixa Idade Média eu vou falar depois, tá? Em outro vídeo. Então, com a
a formação do feudalismo, né, que nasceu com o quê? Nasceu com a mistura cultural, mistura dos povos germânicos, os bárbaros, com os povos romanos, mais o cristianismo. Sim, gente, outra característica importante da Alta Idade Média é o fortalecimento do cristianismo, o fortalecimento da igreja, tá? Bom, voltando. Então, nasce com os povos, né, a mistura dos povos, e esses povos, eles não são um império, tá, gente? Eles são reinos fragmentados, reinos germânicos. Então são vários, em toda o que era o Império Romano do Ocidente, agora são vários reinos fragmentados. Como, por exemplo, o Reino Franco, que hoje é a França, tem os germânicos, que é a Alemanha, tem os bretões, os suevos, vários reinos fragmentados, vários. Vou destacar o Império Franco com o imperador Carlos Magno, porque ele foi coroado, ele se associa à igreja e ele foi coroado como imperador. Uma característica do Império Carlos Magno é a expansão territorial e a distribuição de terras para a nobreza, que fortalece o feudalismo nessa região. E é isso, gente. Eu vou falar na próxima aula sobre o feudalismo, a sociedade, a economia, tudo. Então fica ligado no próximo vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês.